Vamos lá? Vamos examinar o delito de participação em suicídio e o delito de participação em automutilação. Então, artigo 122 do Código Penal. O suicídio, por si só, não é crime. Quem tenta se suicidar e não consegue, não vai ser processado criminalmente, ok? Então, suicídio por si só não é crime. A automutilação, que é a autolesão, também, por si só, não é crime. Se o sujeito se autolesiona, ele não vai ser processado criminalmente. Ok? Muito bem. Agora imaginemos o seguinte. O sujeito está tentando se suicidar, está querendo pular lá do último andar de um prédio. Se alguém aplica violência contra esse sujeito para impedir o suicídio, quem aplicar violência para impedir suicídio não responde por crime nenhum. Não vai responder por constrangimento ilegal, não vai responder por crime nenhum. Aplicar violência para impedir suicídio alheio não é crime. Artigo 146, parágrafo 3º, inciso 2º. 146, parágrafo 3º, inciso 2º, que diz, olha, violência para impedir suicídio não é crime. Por analogia em bonum partem, aplica-se também esse artigo à autolesão. Quem aplicar violência para impedir a autolesão de alguém, né, para impedir que alguém se autolesione, também não vai responder pelo crime. Claro, desde que moderado, né? Bom, então perceba o seguinte. Suicídio por si só não é crime, autolesão por si só não é crime. Porém, são condutas proibidas, são condutas ilícitas. Não é crime, mas é um ilícito. Tanto é que é possível violência para impedir suicídio, é possível para impedir a autolesão. Ok? Então, não são crimes, mas são condutas ilícitas. O que a lei incrimina são as condutas que gravitam em torno do suicídio ou da automutilação. A lei incrimina quem induz, instiga ou auxilia alguém ao suicídio ou alguém à automutilação. A situação é parecida um pouco com a prostituição, né? Prostituição. Prostituição por si só não é crime. A prostituta não vai responder por crime, vamos dizer assim, por se prostituir. A lei incrimina as condutas que gravitam em torno da prostituição. A lei incrimina quem induz, instiga ou auxilia alguém à prostituição. Artigo 228. Incrimina o proxeneta. Proxeneta, escreve-se proxeneta com X. Proxeneta com X. Então, a lei incrimina o proxeneta. Ok? Muito bem. Em relação ao delito do artigo 122 do Código Penal, a lei 13.968, que saiu no finalzinho de 2019, ela alterou o artigo 122. As principais alterações que esta lei trouxe para o artigo 122 foram as seguintes. Antes desta lei, só se incriminava a participação em suicídio. A partir desta lei, também se incrimina a participação em automutilação. Então, antes da lei, era crime a participação em suicídio. Agora também é crime, não só a participação em suicídio, como a participação em automutilação. Essa foi uma mudança. Então, criou-se um novo tipo penal aqui, dentro do artigo 122, que é o delito de participação em automutilação. E a outra mudança que teve foi a seguinte. Antes da lei, só havia o crime de participação em suicídio se a vítima morresse ou sofresse lesão grave. Então, quem instigava alguém ao suicídio só respondia pelo 122 se a vítima morresse ou sofresse lesão grave. Grave ou gravíssima, né? Se a vítima sofresse lesão leve ou não sofresse lesão, o sujeito não responderia por nada. Então, se eu instigasse alguém ao suicídio
ele tentasse, sofresse lesão leve, eu não responderia por nada. Se ele não sofresse lesão, eu não responderia por nada. Agora, quem instiga alguém ao suicídio, responde pelo crime, ainda que a vítima sofra lesão leve ou não sofra lesão nenhuma. Então teve essa mudança importante aí também. A pena para ambos os delitos, reclusão de 6 meses a 2 anos. Reclusão de 6 meses a 2 anos, a pena do caput, né, do 122 caput. Diferença entre suicídio e automutilação. Bom, é simples. No suicídio a vítima quer morrer, né? No suicídio a vítima quer morrer. Na automutilação ela quer apenas se ferir, tá? Muito bem. Agora, no delito em apreço, então, nos delitos em apreço, participação em suicídio e participação em automutilação, a lei incrimina quem induz, instiga ou auxilia alguém a se suicidar ou alguém a se automutilar. Os dois delitos estão no capítulo 1 do título 1 da parte especial do Código Penal, que cuida dos crimes contra a vida. Então, ambos os delitos estão no capítulo 1 do título 1 da parte especial do Código, que cuida dos crimes contra a vida. Então, o bem jurídico protegido é a vida. Logo, o agente induz, instiga ou auxilia alguém ao suicídio, ele induz, instiga ou auxilia alguém ao suicídio para que a vítima morra. Ele tem dolo de matar a vítima. Ou ele induz, instiga ou auxilia a vítima à mutilação para que ela morra. O dolo dele não é de ferir, o dolo dele é de matar. Então ele induz, instiga ou auxilia a vítima à automutilação, mas ele quer que a vítima morra. Porque, como está entre os crimes contra a vida, o bem jurídico é a vida. Então, este delito, ambos os delitos, são julgados pelo tribunal do júri, porque são crimes contra a vida. Isso é importantíssimo. Sem dolo de matar, os delitos não se caracterizam. Então, o sujeito induz a vítima à automutilação, sem dolo de matar. Ele não quer que a vítima morra. Só induziu, instigou ela a se automutilar. Ele não quer que ela morra. E ela vai lá e se automutila. Ele não responde pelo artigo 122. E não responde por crime nenhum, pois é proibida a analogia. No artigo 122, o bem jurídico é a vida. Então, ele tem que instigar alguém à automutilação, mas para que ela morra. Se ele instiga para que ela sofra apenas lesão, ele não comete o crime do artigo 122. Porque o bem jurídico do artigo 122 é a vida, não é a integridade física, é a vida. Então, a interpretação tem que ser conforme o bem jurídico. Vocês devem estar perguntando, professor, mas será que foi isso que o legislador quis? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Só que o legislador colocou o crime no capítulo 1, do título 1 da parte especial. Então o bem jurídico é a vida. Uma coisa é a vontade do legislador, outra coisa é a vontade da lei. A partir do momento que a lei é promulgada, o que vale é a vontade da lei. A vontade da lei se desprende da vontade do legislador. O que vale é a vontade da lei e não do legislador. E o bem jurídico é a vida. Então só há este crime se o agente agir com dolo de matar. Tá? Então vamos lá. Conceito. Suicídio é a eliminação voluntária e direta da própria vida. Suicídio é a eliminação voluntária e direta da própria vida. Automutilação. Automutilação é a lesão direta e voluntária, dos tecidos internos ou externos do corpo. Então, percebo que ambos têm voluntário e direto. Suicídio. Suicídio é a eliminação direta e voluntária da própria vida. Autolesão, mesma coisa. Autolesão é a lesão direta e voluntária
dos tecidos do corpo. Então nós temos esses dois elementos aqui para ambos os delitos, o voluntária e o direta. Ok? Então, primeiro, voluntária. Então, no suicídio a vítima quer morrer, na automutilação ela quer se ferir, né? Então, voluntário. Então, imaginemos, alguém obriga a vítima a beber veneno. Alguém obrigou, coagiu a vítima a beber o veneno e ela morreu. Então, a vítima bebeu o veneno e morreu, mas foi obrigada a beber o veneno. Nesse caso, a gente responde por homicídio. Responde por homicídio, pois a eliminação da vítima, da vida, foi involuntária. A vítima não queria. Alguém obriga a vítima a se automutilar. Alguém obriga a vítima a se automutilar com uma tesoura. A vítima não queria, mas o sujeito obrigou a vítima a se automutilar com a tesoura. E aí, qual é o crime? Se alguém obrigar a vítima a se automutilar. Bom, se ele agiu com dolo de matar, é homicídio, consumado ou tentado, conforme a vítima morra ou não. Se ele agiu com dolo de ferir, é lesão corporal. Então, obrigar alguém a se automutilar. Se agiu com dolo de matar, homicídio, consumado ou tentado. Se agiu com dolo de ferir, lesão corporal. Então, o suicídio e a automutilação, então, tem que ser voluntária e tem que ser direta. Direta significa a execução é pela própria vítima. Então, no suicídio, a própria vítima executa a sua morte. O ato de execução da morte emana da vítima no suicídio. Então, é diferente de homicídio consentido. Qual a diferença entre participação em suicídio, artigo 122, e homicídio consentido? Quando a vítima quer que alguém a mate. Bom, na participação em suicídio, o agente instiga a vítima, mas a execução é pela própria vítima. A execução é direta pela própria vítima. No homicídio consentido, a vítima consente, mas é um terceiro que executa a morte. Um terceiro executa com o consentimento dela. Então imaginemos, a vítima está num despenhadeiro, ela quer pular de uma altura enorme. Ela quer pular de uma altura enorme. Primeira hipótese, o agente instiga e diz, pula, fecha os olhos e pule. E a vítima fecha os olhos e pula. Daí o agente responde pelo artigo 122, participação em suicídio. Agora a vítima diz, olha, eu não consigo, eu não tenho coragem, vem aqui e me empurra. Daí o agente vai lá e empurra a vítima. Nesse caso, o agente vai responder por homicídio consentido. Por homicídio consentido. Porque ele executou a morte. Se o agente fica segurando a faca contra a qual se lança o suicida, então diz, ó, vou ficar segurando a faca e você vem. E o suicida vai, corre para passar a faca e morre. O agente responde por homicídio. Porque segurar a faca equivale a cutucar a faca, equivale a matar. Então, se a execução da morte é por terceiro, é homicídio. Se o terceiro executa a morte, homicídio. Agora, se ele apenas induz, instiga ou auxilia, participação em suicídio. Ok? Mesma coisa a autolesão. Mesma coisa a autolesão. Se o agente instiga a vítima a se autolesionar, instigou a vítima a se autolesionar, e a vítima foi lá e se autolesionou. Aquilo é que eu falei. Instigar alguém à automutilação. Instiga alguém à automutilação. Autolesão. Se ele agiu com dolo de matar, ele responde por participação em automutilação. Artigo 122. Sem o dolo de matar, ele não vai responder por crime nenhum, pois é vedada a analogia, in malam partem. Então, instigou a vítima a se cortar com a tesoura, com o propósito de matá-la. Daí é 122. Agora, sem o propósito de matá-la, daí não há crime, porque existe uma lacuna na lei e eu não posso fazer analogia in malam partem. Ok? Muito bem. O bem jurídico protegido. No artigo 122, em ambos os delitos, participação em suicídio e participação em automutilação, o bem jurídico protegido é a vida humana. Estão entre os crimes contra a vida. Sujeito ativo. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo. É um crime comum.
Admite-se a coautoria e a participação. Admite-se a coautoria e a participação. Exemplos de coautoria. A e B instigam a vítima ao suicídio ou à automutilação. A e B são coautores. A e B instigam a vítima ao suicídio ou à automutilação. A e B são coautores do crime. Exemplo de participação. A instiga B a instigar a vítima ao suicídio ou à automutilação. Então, A instiga B a instigar a vítima ao suicídio ou à automutilação. O B é o autor do crime do artigo 122, que é ele que instigou a vítima. E o A é o partícipe, porque ele instigou o B. Né? Ok? Então, admite-se a coautoria e a participação. Sujeito passivo. Sujeito passivo deve ser pessoa ou pessoas determinadas. Pessoa ou pessoas determinadas. Isso é importante. A instigação genérica ao suicídio ou à automutilação não é crime. Instigação genérica é a dirigida a um número indeterminado de pessoas. Dirigida a um número indeterminado de pessoas. Então o sujeito escreve um livro, induzindo, instigando, auxiliando as pessoas, os leitores a se suicidarem, a se automutilarem. Não é crime. Então quem escreve um livro para induzir, instigar, auxiliar alguém ao suicídio ou à automutilação, não responde por crime nenhum. O sujeito passivo tem que ser alguém, né? Alguém. Induzir, instigar ou auxiliar alguém. Alguém significa pessoa ou pessoas determinadas. Quando é um número indeterminado de pessoas, você não fala em alguém, você fala em público. Induzir o público, induzir um número indeterminado de pessoas, não é crime. Bom, agora aqui a questão importantíssima é a questão da vítima vulnerável. Vítima vulnerável é a de capacidade de resistência nula. É a vítima sem capacidade de resistência ou discernimento, né? São 3 as vítimas vulneráveis. Quais são as vítimas vulneráveis? Primeiro, menor de 14 anos. É vulnerável. Segundo, enfermo ou deficiente mental sem discernimento. Enfermo ou deficiente mental sem discernimento, que é o artigo 26 caput do Código Penal. Enfermo ou deficiente mental sem discernimento. Artigo 26 caput. Capacidade de resistência suprimida, né? E a terceira situação. Pessoa que por qualquer causa não pode oferecer resistência. Pessoa que por qualquer causa não pode oferecer resistência. Exemplo, pessoa hipnotizada, embriaguez completa, hipnotizada, embriaguez completa. Então, vítimas vulneráveis, vocês já sabem quais são? Quais são as vítimas vulneráveis? Menor de 14 anos, primeiro. Segundo, enfermo ou deficiente mental sem discernimento. E terceiro, pessoa que por qualquer causa não pode oferecer resistência. Por exemplo, embriaguez completa, hipnotizada, etc. Bom, antes da lei 13.968, então cuidado com os livros desatualizados, antes da lei 13.968, quem instigava ao suicídio, um vulnerável, respondia por homicídio ou tentativa de homicídio se não houvesse morte. Se morresse, homicídio. Se não morresse, tentativa de homicídio. Ok? Antes da lei. E agora, como ficou a partir da lei 13.968? Como que ficou? Aí é o seguinte, questão do vítima vulnerável. Se a vítima vulnerável morrer, é homicídio. Homicídio, artigo 121. É o que diz o 122, parágrafo 7º. 122, parágrafo 7º diz, olha, se a vítima morrer, se a vítima vulnerável morrer,
responde por homicídio. Ok? Então, induzir um menor de 14 anos ao suicídio, entrega uma arma aí para uma criança e diz, ó, se mata, responde por homicídio. Se a vítima sofrer lesão corporal gravíssima, então induz um vulnerável, e ela sofre ao suicídio ou à automutilação, né? E sofre lesão corporal gravíssima, gravíssima. Aí tem que tomar cuidado. Se sofrer lesão corporal gravíssima, não vai responder por tentativa de homicídio. Vai responder por lesão corporal gravíssima. Vai responder por lesão corporal gravíssima. Ok? E não vai responder por tentativa de homicídio nem por participação em suicídio. Ou participação em automutilação. Vai responder por lesão corporal gravíssima. Lesão corporal gravíssima, artigo 122, parágrafo 5º. É o que diz o 122, parágrafo 6º. Então, se induz um vulnerável ao suicídio ou à automutilação, e o vulnerável sofre lesão corporal gravíssima, o agente vai responder por lesão corporal gravíssima. 129, parágrafo 2º, que ele vai responder. Ele não vai responder por tentativa de homicídio, nem por participação em suicídio. Terceira situação, o vulnerável sofre lesão corporal grave, ou leve, ou não sofre lesão. Se o vulnerável sofre lesão corporal grave, leve ou não sofre lesão, quem induziu, instigou, auxiliou ao suicídio ou à automutilação responde pelo artigo 122. Não é tentativa de homicídio, é 122. Então vamos lá. Se o vulnerável sofrer lesão corporal grave, induz ao suicídio ou à automutilação um vulnerável, e ele sofre lesão corporal grave, o agente vai responder pelo artigo 122, parágrafo 1º. 122, qualificado, portanto, parágrafo 1º. Se o vulnerável sofrer lesão leve ou não sofrer lesões, o agente vai responder pelo 122 caput. Pelo 122 caput. Ok? Então, repetindo, vulnerável. Induzir, instigar ou auxiliar o vulnerável ao suicídio ou à automutilação. Vulnerável, menor de 14, doente mental sem discernimento e quem não pode oferecer resistência. Induzir, instigar ou auxiliar o vulnerável à automutilação. Se o vulnerável morre, o agente responde por homicídio, 121. Se o vulnerável sofre lesão gravíssima, o agente responde por lesão gravíssima, 129, parágrafo 2º. Se o vulnerável sofrer lesão grave, o agente responde pelo 122, participação em suicídio ou em automutilação. 122, parágrafo 1º, 122 qualificado. Se o vulnerável sofre lesão leve ou não sofre lesão, o agente responde também pelo 122, mais simples, do caput. Então percebo que mudou agora, né? Tá? Então induziu aí uma criança ao suicídio. Se ela morrer, o agente responde por homicídio. Se ela sofrer lesão gravíssima, o agente responde por lesão gravíssima. Se ela sofrer lesão grave, o agente responde pelo 122, participação em suicídio, 122 qualificado, parágrafo 1º. Se ela sofre lesão leve ou não sofre lesão, o agente responde pelo 122, participação em suicídio, 122 caput. Ok? Bom, o artigo 122 vai a júri, é crime contra a vida. Então veja aqui a incoerência. Se o vulnerável sofrer lesão gravíssima, o agente vai responder por lesão gravíssima, 129, parágrafo 2º. Lesão gravíssima é julgada pelo juiz singular, não é julgada pelo júri. Então se o vulnerável sofre lesão gravíssima, ele responde por lesão corporal, 129, parágrafo 2º, não vai a júri. Agora, se o vulnerável sofre lesão grave, lesão leve ou não sofre lesão, se o vulnerável sofre lesão grave, leve ou não sofre lesão, o agente responde pelo 122. Logo ele vai a júri. Fica incoerente isso, né? Ficou uma situação esquisita. Certamente vai surgir uma corrente. Ah, mas se o vulnerável sofrer lesão corporal gravíssima, e aí como fica? Certamente vai surgir, primeira corrente. Se sofrer lesão corporal gravíssima, primeira corrente, não vai a júri, porque não é crime contra a vida. Segunda corrente, vai a júri, mesmo na lesão gravíssima,
por razões lógicas. Pois se ele sofre lesão leve, grave ou não sofre lesões, 122, vai a júri. Logo, se sofrer lesão gravíssima, também teria que ir a júri. Se o menos vai a júri, lesão leve, grave ou sem lesão, o mais, que é a lesão gravíssima, também teria que ir a júri. Certamente vai surgir uma corrente. Teremos que aguardar a jurisprudência. Núcleos do tipo do artigo 122. São 3 os núcleos do tipo: induzir, instigar ou auxiliar alguém ao suicídio ou à automutilação. Bom, induzir é convencer, é tomar a iniciativa de convencer alguém ao suicídio ou à automutilação. Instigar é reforçar o convencimento. A vítima já estava querendo o suicídio ou automutilação e o agente reforça isso. Então, diferença entre induzir e instigar. No induzir, o agente toma a iniciativa de convencer a vítima ao suicídio ou à automutilação. Na instigação, a vítima já está convencida e o agente reforça, instiga, né? A iniciativa aqui, na instigação, a iniciativa não é do agente, a iniciativa é da vítima e o agente reforça, né? Reforça. E auxiliar ainda. Auxiliar o que é? Auxiliar é facilitar a execução, mas sem praticar atos de execução. Então, auxiliar é facilitar a execução, mas sem praticar atos de execução. Tá certo? Então, ensina a fórmula do veneno para a vítima se suicidar. Empresta a corda, ok? Empresta a arma. Isso é auxiliar. Facilitar a execução, mas sem praticar o ato de execução. Porque se o agente pratica o ato de execução, daí ele vai responder por homicídio. Ele empurra a vítima do último andar. Aí é homicídio. Se o agente induz, instiga e auxilia a vítima ao suicídio ou à automutilação, ele induziu, depois ele mesmo instigou e depois ele auxiliou. Ele fez as 3 coisas: induziu, instigou e auxiliou a vítima ao suicídio ou à automutilação. A mesma vítima. Ele responde por um crime só, por força do princípio da alternatividade. Vai responder por um crime só, por força do princípio da alternatividade. O artigo 122 é um crime de ação múltipla, ou de conteúdo variável, ou de conduta fungível. Então, o artigo 122 é um crime de ação múltipla, ou de conteúdo variável, ou de conduta fungível. O que é isso? Crime de ação múltipla. Ocorre quando a lei prevê mais de uma conduta como forma de realização do mesmo crime. A lei prevê mais de uma conduta como forma de realizar o mesmo crime. Então a lei prevê induzir, instigar ou auxiliar alguém ao suicídio. Nesses crimes de ação múltipla, se o agente reitera as condutas sucessivamente, ele responde por um crime só, por força do princípio da alternatividade. Ok? Esse princípio da alternatividade, nós vamos ver depois, na parte geral, não tem nada a ver com conflito aparente de normas. Pois no conflito aparente de normas, o fato se enquadra em mais de uma norma. No conflito aparente, o mesmo fato se enquadra em mais de uma norma. Aqui não. O conflito é interno, nos verbos. O mesmo fato enquadra-se numa única norma. Induzir, instigar ou auxiliar, os 3 verbos estão aonde? No artigo 122. Então a questão aí não é de conflito aparente de normas, ao contrário do que pensam alguns autores. Ok? É possível praticar o crime por omissão? Sim, se o agente tem o dever jurídico de impedir o resultado. Se o agente tiver o dever jurídico de impedir o resultado, ele pode responder pela omissão. Exemplo, o diretor do presídio que não impede o suicídio ou a automutilação do preso. O diretor do presídio que não impede o suicídio ou a automutilação do preso responde pelo artigo 122. É possível também o auxílio por omissão? Frederico Marques diz que não. Frederico Marques diz não, auxílio por omissão não. Porque a lei diz prestar auxílio. A lei indica uma ação, prestar auxílio.
Mas é pacífico que é sim possível auxílio por omissão, se o agente tiver o dever jurídico de impedir o resultado. A lei indica a ação no induzir e no instigar, também a lei indica uma ação. Então é possível o auxílio por omissão, se tiver o dever jurídico. Exemplo, o enfermeiro percebe que o doente está armado e vai se suicidar. E podia tomar-lhe a arma e não tomou, permitindo o suicídio. O enfermeiro responde por auxílio ao suicídio. Ele percebeu que o doente estava armado e ele podia tomar a arma e não tomou, ele vai responder pelo crime de participação em suicídio, que auxiliou por omissão. Ok? Na omissão só responde quem tem o dever jurídico de impedir o resultado. Ok? Então imaginemos, o namorado escreve uma carta para a namorada dizendo: olha, se você não voltar comigo, eu vou me matar. E ela não volta e ele se mata. Ela não responde por crime nenhum, pois ela não tem o dever jurídico. O namorado não tem o dever jurídico de reatar o namoro. Ok? Então, para responder pela omissão, é preciso que tenha o dever jurídico de impedir o resultado. Elemento subjetivo do tipo. Elemento subjetivo do tipo. É o dolo, existe aqui o dolo, né? O dolo de matar alguém, né? Através do suicídio ou da automutilação. Dolo pode ser direto ou eventual. Então o sujeito quer ou assume o risco que a vítima morra através do suicídio ou morra através da automutilação. É possível dolo eventual, a dúvida. Sim, exemplo, o pai expulsa a filha de casa na dúvida se ela vai ou não se suicidar. A filha diz: ó, se o senhor me expulsar de casa, eu me suicido. E ele diz, então, rua, e expulsa a filha de casa. Ele responde por participação em suicídio. Ok? Dolo eventual, então, a doutrina também admite. Agora, a culpa não é punida. Culpa é fato atípico, tá? Então, alguém por culpa induziu, instigou alguém ao suicídio, à automutilação, mas por culpa. Por culpa, o fato é atípico. Há uma corrente que diz que por culpa deveria ser enquadrado no homicídio culposo, mas é minoritária, né? Porque a lei não incrimina a culpa. Na verdade, a culpa é fato atípico. Por culpa instigou alguém ao suicídio. O fato é atípico. Ok? Consumação. O crime se consuma com a conduta, independentemente do resultado morte. Então, consuma-se quando induz, instiga ou auxilia alguém ao suicídio ou à automutilação, independente do resultado morte. É um crime formal. É um crime formal. Não é mais crime material. Cuidado. Antes da Lei 13.968, antes da Lei 13.968 de 2019, era crime material. Só se consumava quando houvesse morte ou lesão grave ou gravíssima. O crime era material. Agora não, o crime é formal. Consuma-se com a conduta. Independente de morte, independente de lesão, independente de qualquer resultado. Tá? É um crime formal. Tentativa. Admite-se a tentativa. Quando a vítima não toma conhecimento do induzimento, da instigação ou do auxílio. Então, exemplo, o agente escreveu uma carta para a vítima, induzindo-a ao suicídio, instigando, mas a carta foi extraviada. Então ele pode responder por tentativa quando a vítima não tomar conhecimento. Que o crime se consuma quando a vítima toma conhecimento do induzimento, instigação ou auxílio. Se ela não tomou conhecimento, daí estamos no terreno da tentativa. Antes da Lei 13.968, antes da Lei 13.968, o crime do artigo 122 não admitia tentativa. Não admitia tentativa. O crime se consumava se ocorresse morte ou lesão grave ou gravíssima. Se ocorresse lesão leve, não havia crime. Se não ocorresse lesão, não havia crime. O crime só havia o crime se houvesse morte ou lesão grave ou gravíssima. Qualificadoras da participação em suicídio ou da participação em automutilação. Qualificadoras. Bom, o crime é qualificado, né? Se resulta morte, é o artigo 122, parágrafo 2º. Pena de reclusão de 2 a 6 anos. Induz, instiga ou auxilia alguém a suicídio ou automutilação e a pessoa morre. Tá certo? Daí o agente vai responder pelo 122, parágrafo 2º, se resultar morte.
122, parágrafo 2º. Observação, quando for vulnerável, vítima vulnerável é homicídio. Vítima vulnerável é homicídio. Agora, se não for vulnerável, é o 122 qualificado. 122, parágrafo 2º. Se a vítima sofre lesão grave é a que está no parágrafo 1º do artigo 129, né? Se a vítima sofre lesão grave ou gravíssima, que está no parágrafo 2º do 129, então induzir, instigar ou auxiliar uma pessoa, e a vítima sofre lesão grave ou gravíssima, é a participação em suicídio qualificado do 122, parágrafo 1º, reclusão de 1 a 3 anos. Lembrando que se a vítima for vulnerável e sofrer lesão gravíssima, a vítima for vulnerável e sofrer lesão gravíssima, a gente responde pela lesão gravíssima. 129, parágrafo 2º. Agora, se a vítima não for vulnerável, ele vai responder pelo 122. Tá? Na lesão grave, pouco importa se a vítima é vulnerável ou não, é sempre o 122, parágrafo 1º. Quando sofre lesão grave, sempre o 122, parágrafo 1º. Agora, na lesão gravíssima, se a vítima for vulnerável, o agente responde por lesão gravíssima, se a vítima for vulnerável. Se a vítima não for vulnerável, daí responde pelo 122, parágrafo 1º. Tá certo? Bom, e o 122 caput? O 122 caput se aplica quando a vítima sofre lesão leve ou não sofre lesão. Induz, instiga ou auxilia a vítima ao suicídio ou à automutilação, e ela acaba sofrendo lesão leve ou não sofre lesão, daí é o 122 caput, tá? Questão da torneira de gás. João e Maria se trancam num quarto hermeticamente fechado. João e Maria se trancam num quarto hermeticamente fechado onde existe uma torneira de gás. E eles combinam o suicídio recíproco. Então aqui percebam, se combinar o suicídio significa um está instigando o outro. Existe aqui uma instigação recíproca, à medida que combinaram o suicídio. Eles vão abrir a torneira. Abrir a torneira equivale a dar um tiro de revólver. Abrir a torneira equivale a matar. É o ato de execução. Quem abrir a torneira está matando a outra pessoa. Então vamos lá. João abre a torneira sozinho. João abriu a torneira. Daí o João morreu. E a Maria sobreviveu. A Maria responde por qual crime? Participação em suicídio, que ela instigou o João a abrir a torneira. Instigou o João a se matar. Maria responde por participação em suicídio, 122, parágrafo 2º. Qualificado aqui porque ocorreu morte. Tá? Agora o João abriu a torneira e sobreviveu. E a Maria morreu. Se o João abre a torneira, o João está matando a Maria. Ok? Então o João vai responder por homicídio. Ok? Se a Maria morrer, ou homicídio consumado. Se a Maria não morrer, homicídio tentado. Tentativa de homicídio se a Maria não morrer. Tá? Muito bem. João abre a torneira e os dois sobrevivem. Tanto o João quanto a Maria. Alguém chegou lá e salvou os dois. João abre a torneira e os dois sobrevivem. Bom, o João que abriu a torneira, tentativa de homicídio contra a Maria. E a Maria vai responder por participação em suicídio. Ainda que João não sofra lesão nenhuma. Participação em suicídio. Aí se o João sofrer lesão leve ou não sofrer lesão, é o 122 caput. Se o João sofrer lesão grave ou gravíssima, é o 122, parágrafo 1º. Tá? Agora os dois juntos abrem a torneira. Estava difícil de abrir a torneira, os dois juntos abriram a torneira. E os dois sobreviveram, porque um terceiro chegou lá e salvou. Se os dois juntos abriram a torneira, João por tentativa de homicídio contra Maria, e Maria tentativa de homicídio contra João. Então, fica no terreno da tentativa de homicídio. Tá. Outra questão interessante é a questão da roleta russa. Roleta russa. Roleta russa é o seguinte, quando existe apenas um projétil no tambor do revólver. Tem um projétil só no tambor do revólver. Então, estão lá os dois, pegam o revólver, sorteia, bom, agora é tua vez, dá um tiro, falhou. Agora é tua vez, dá um tiro, falhou. Vai chegar uma hora que um morre, né? O sobrevivente vai responder por participação em suicídio, artigo 122. Há uma corrente minoritária enquadrando no homicídio por dolo eventual, invocando a teoria do domínio do fato. Tem uma corrente minoritária que diz, é homicídio, dolo eventual, teoria do domínio do fato. Minoritária. A posição dominante é 122, participação em suicídio.
Uma outra questão, o sujeito tenta o suicídio, dá um tiro na cabeça, abaixa a cabeça. Na hora H ele abaixou a cabeça e acabou matando um terceiro. Responde por homicídio culposo, né? Por homicídio culposo. Ok? Que acabou matando um terceiro. Bom, e por fim nós temos as causas de aumento de pena. Nós temos 3 blocos de causas de aumento de pena. Primeiro bloco aí, as causas de aumento de pena duplicada, que é o 122, parágrafo 3º, que dobra a pena. Vai dobrar a pena do caput, do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Dobra a pena. Nas seguintes situações. Primeiro, motivo egoístico. Motivo egoístico quando quer levar vantagem patrimonial ou moral com o suicídio ou a automutilação alheia. Induz alguém ao suicídio para ficar com a herança, por exemplo. Para receber o seguro. Segundo, motivo torpe. Motivo torpe é o abjeto, imoral, né? O egoístico já é torpe, né? Nem precisava. Bastava o torpe, né? Que o egoístico já é torpe. Por exemplo, induz a mulher ao suicídio ou à automutilação porque ela não quis se prostituir. Terceiro, motivo fútil. Motivo fútil é o insignificante. Induz um técnico de futebol que perdeu a partida ao suicídio ou à automutilação, porque ele perdeu a partida. E também a pena é duplicada se a vítima for menor. Menor aqui é menor de 18 anos. Menor de 18 anos. Porque se a vítima já tiver 18 anos, é o 122, mas sem dobrar a pena. Só vai dobrar a pena se a vítima for menor de 18 anos. Lembrando, se ela for menor de 14, se ela for menor de 14 e morrer, é homicídio. Sofrer lesão gravíssima, é lesão gravíssima. 129, parágrafo 2º. Tá? Se ela sofre lesão grave, leve ou não sofre lesão, daí é o 122. Se ela sofre lesão grave, leve ou não sofre lesão, é o 122, mas com pena duplicada, né? Estou me referindo ao menor de 14, né? A pena também é duplicada se a vítima tem diminuída por qualquer causa a sua capacidade de resistência. Aqui é diminuída, não é suprimida. Se a vítima tem diminuída por qualquer causa a sua capacidade de resistência. Exemplo, embriaguez incompleta. Outro exemplo, semi-imputável, violenta emoção, induz ao suicídio ou automutilação uma vítima que está diminuída a sua capacidade de resistência. Embriaguez incompleta, semi-imputável, violenta emoção. Agora, então vejam só, se induz ao suicídio ou automutilação uma vítima do 26 caput, doente mental sem discernimento, e ela morre, é homicídio. Agora, se induz ao suicídio ou automutilação uma vítima do 26 parágrafo único, que é o semi-imputável, e ela morre, daí é o 122, parágrafo 2º, 122 qualificado. Então é importante, né? Induz ao suicídio ou automutilação uma vítima com resistência nula, se a vítima morrer, né? É homicídio. Agora, se está diminuída a capacidade de resistência apenas, daí é o crime de participação em suicídio, artigo 122, vai ter a pena duplicada, tá? Vai ser o 122, parágrafo 2º, se a vítima morrer, né? E vai ter a pena duplicada, ok? Agora temos aí causa de aumento de pena até o dobro, que é o 122, parágrafo 4º. O 122, parágrafo 3º, causa de aumento de pena duplicada, que vai dobrar a pena, obrigatoriamente dobrar. Agora o 122, parágrafo 4º, fala até o dobro, não fala o mínimo, né? Não fala 1/6 até o dobro. O mínimo vai ficar a critério do juiz, mas pode ser até o dobro. Nas causas anteriores tem que dobrar. Nessa é até o dobro, não significa que vai dobrar. Tá certo? Quando é? Se o crime é praticado por meio de rede de computadores. Meio de rede de computadores, que é internet, intranet e extranet. Segundo, por meio de rede social. Pessoas que estão interligadas, né? Rede social, Facebook, Twitter, Instagram, por meio de rede social. E terceiro, se o crime é transmitido em tempo real, ao vivo. Então também tem o aumento da pena até o dobro aí nessas 3 situações. Rede de computadores, rede social e transmitido em tempo real. Temos também o 122, parágrafo 5º, que é a causa de aumento de pena em metade. Isto é, aumenta-se na metade.
Se o crime é praticado por coordenador ou líder de grupo ou líder de rede social, né? Coordenador ou líder de grupo ou rede social, ok? Então tem que ter um nexo aí, né, entre o crime e o fato dele ser líder de grupo, ou ser coordenador ou líder de grupo ou de rede social. E por fim, a pena aumenta em 1/3 se o crime é praticado, se a vítima é índio não integrado à civilização, induzir aí ao suicídio ou à automutilação, um índio não integrado à civilização. A pena aumenta em 1/3. É o artigo 59 da Lei 6.001 de 73, que é o Estatuto do Índio. Ok? É isso, um forte abraço, bons estudos.